Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 13 do livro de Números relata o envio dos 12 espias à terra de Canaã, a fim de reconhecerem a terra prometida por Deus a Israel. Nestes versículos, emerge o contraste entre a fé e o medo, ao passo que a maioria dos espias retorna com um relatório amedrontador, enquanto apenas 2 confiam nas promessas do Senhor, revelando os desafios da confiança em meio à adversidade. Versículos de Números 13 do livro de Números da Bíblia. Envio de exploradores a Canaã. 1 E o Senhor disse a Moisés. 2 Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. 3 Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. 4 São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. 5 Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. 6 Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. 7 Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. 8 Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. 9 Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. 10 Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. 11 Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. 12 Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. 13 Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. 14 Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. 15 Da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. 16 São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 13 de Números é um dos episódios mais marcantes da jornada do povo de Israel pelo deserto. Ele narra a missão dos 12 espias enviados por Moisés para reconhecer a terra prometida, Canaã, e as consequências da sua incredulidade. Abaixo está a explicação dividida por partes, com os significados espirituais e práticos. Primeiro, a missão dos espias, versículos 1-3. Deus instrui Moisés a enviar um líder de cada tribo para explorar Canaã, a terra que ele já havia prometido dar aos israelitas. Significado: essa missão não era para que decidissem se deveriam entrar na terra, mas para conhecerem os desafios e confirmarem a bênção de Deus. Segundo, os 12 espias, versículos 4-16. 12 líderes foram escolhidos, um de cada tribo. Entre eles estavam Josué, Oséias, da tribo de Efraim. Calebe, da tribo de Judá. Esses 2 se destacariam depois pela fé e coragem. Curiosidade: Moisés muda o nome de Oséias para Josué, que significa o Senhor é salvação. Um indicativo da confiança e missão que ele carregaria. Voltamos a ler. 17 Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. 18 Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. 19 Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. 20 Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. 21 Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. 22 Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito.
23 Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. 24 Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. O relatório da expedição. 25 Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. 26 Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. 27 E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. 28 Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. 29 Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. 30 Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. 31 Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. 32 E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. 33 Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Análise textual. Terceiro, a missão de reconhecimento, versículos 17 e 24. Moisés orienta os espias a observarem a qualidade da terra, boa ou ruim, o tipo de povo, forte ou fraco, se as cidades eram fortificadas, a fertilidade do solo e os frutos. Eles percorrem toda a terra e colhem um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens, além de figos e romãs. Significado espiritual. A terra era boa e fértil, exatamente como Deus prometera, terra que mana leite e mel. A colheita mostra abundância e promessa cumprida. Quarto, o relatório, fé versus medo, versículos 25 e 33. Após 40 dias, os espias retornam. Todos confirmam que a terra é rica e produtiva, mas a maioria traz um relatório amedrontador. O povo é forte. As cidades são fortificadas. Há gigantes. Não conseguiremos vencê-los. Apenas Calebe, e depois Josué, ver capítulo 14, se levanta em fé. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os outros 10 espalham medo. Somos como gafanhotos diante deles. Lições e significados teológicos. Primeira, fé ou medo, a escolha diante das promessas de Deus. Josué e Calebe viram os mesmos obstáculos que os demais, mas confiaram em Deus. Os outros viram gigantes e se esqueceram da promessa. Aplicação pessoal. Quando Deus nos dá uma promessa ou direção, veremos desafios, mas precisamos decidir entre agir pela fé ou paralisar pelo medo. Segunda, o perigo das palavras negativas. Os 10 espias espalharam desânimo com seu relatório. Isso gerou rebeldia e incredulidade em toda a nação. Capítulo 14. Aplicação pessoal. Palavras têm poder. Reclamar, temer ou desanimar os outros pode afastar pessoas daquilo que Deus quer fazer. Terceira, Deus já havia prometido a vitória. A ordem era: vão ver a terra que eu dou a vocês. Versículo 2. A terra já estava prometida. A incredulidade impediu que a geração a conquistasse. Aplicação pessoal. Deus cumpre suas promessas, mas a nossa fé e obediência determinam se entraremos nelas. Conclusão. O capítulo 13 é um divisor de águas na história de Israel. Em vez de entrar na terra prometida, o povo escolheu temer e duvidar, e isso lhes custou 40 anos no deserto, ver Números 14. É um poderoso lembrete de que a promessa de Deus é real. Obstáculos não anulam a promessa. A fé nos move para a conquista, o medo nos prende no deserto.
E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!